que você se sente com relação a você mesmo? Se sente forte, confiante, capaz, competente? Eu sou a Jo Andrade. Meu nome é Roosevelt Thiago e esse é o tema do nosso vídeo. Que por outro lado você pode se sentir abatido, desanimado, despreparado, desqualificado e assim por diante. Afinal de contas, como vai a sua autoestima? Nós vamos passar para você o passo a passo para fortalecer a sua autoestima e que você venha a ter mais harmonia em sua vida. Mas alguém pode dizer assim, mas Jo, o que é autoestima? E a autoestima é a visão que você tem sobre si mesmo. É o quanto que você se gosta, o quanto que você se aprecia, o quanto que você se orgulha de ser você. Então, esse gostar de você, se orgulhar de ser você, ele é um fator determinante para que você tenha um nível de afeto ou desafeto. Então, quanto mais afeto, quanto mais carinho, quanto mais amor, quanto mais orgulho você ter pela sua pessoa, pelo que você é, mais a sua autoestima vai estar elevada. O contrário, quando você se sente para baixo, desolado, se sente assim incapaz, não consegue ir até o fim de nenhum objetivo, aliás, quase nem tem objetivo de vida, é porque você está em baixa autoestima. Então, a autoestima é a sua autoimagem, é como é que você se vê, como é que você olha para você e se sente, né? Se você se sente bem ou se você não se sente tão bem. Então, muitas pessoas confundem a autoestima, por exemplo, quando ela pensa que a autoestima é aquilo que os outros pensam dela, ou o quanto que as outras pessoas gostam dela. É comum a pessoa falar assim, mas como é que eu vou ter alta estima, né? Como que eu tenho uma autoestima elevada? Olha como o meu patrão me trata, ou olha como a minha companheira me trata, como é que ela conduz a nossa vida. E tá tudo errado. Na realidade, quando nós falamos de autoestima, não importa o seu patrão, o seu companheiro, o seu cônjuge, a sua companheira, a sua patroa, não importa o que eles pensam de você. A autoestima é aquilo que você sente por você, é aquilo que você se orgulha de ser você. A autoestima é o alicerce de sustentação de todo ser humano. Alguém poderia dizer e falar assim, mas Jo, Roosevelt, por que a autoestima é importante para que você tenha uma vida com harmonia? E nós vamos te dizer o seguinte, vamos fazer uma analogia. Quando você vai construir uma casa, construir um prédio, construir uma ponte, o que primeiramente os engenheiros e os pedreiros vão estar fazendo? O alicerce, a construção de toda aquela base forte, com ferros, com muita massa forte, para sustentar toda a construção que vai estar em cima desse alicerce. Então, a autoestima para o ser humano é um alicerce interior, igualzinho ao alicerce de uma construção civil, seja casa, seja um prédio. Então, quando você tem um alicerce estruturado, bem estruturado, fortalecido, você tem a sua autoestima que lhe dá essa sustentação, você tem uma vida pessoal, profissional, de relacionamento, que você consegue ter mais harmonia. Você consegue realmente
ter essas áreas da sua vida mais harmônicas. O contrário é um desastre. Porque imagina, se você vai construir uma casa sobre um alicerce que não tenha ferro, que não tenha uma profundidade adequada, que não tenham as massas e todos os materiais necessários para que aquele alicerce seja uma fortaleza. O que vai acontecer com aquela construção? Vai ruir com o tempo. Vai cair, né? Um prédio que caiu, uma casa que caiu, muitas vezes é porque a base sólida do alicerce não era tão sólido assim. E o seu alicerce interior, com relação à sua autoestima, se ele não estiver fundamentado em bases sólidas também, muitas vezes você vai perecer, você vai sofrer, porque como que você vai cuidar de uma saúde quando o seu alicerce de qualidade de vida ele não está bem estruturado? Como que você vai ter um bom relacionamento na área de relacionamentos quando o seu alicerce ele não foi bem construído? Ele falta amor de você para você mesmo. Como é que você vai amar as outras pessoas? Como é que você vai ter estima? Como é que você vai ter carinho para com os outros se você não tem nem para você mesmo? E nós vamos lhe passar como fortalecer a sua autoestima nos 3 passos importantes que nós vamos lhe passar a seguir. O primeiro passo que você deve adotar na sua vida como meio, caminho, método para fortalecer a sua autoestima é o seguinte: fale bem de você. Fale bem de você mesmo. Isso é determinante, é fundamental, afinal de contas, o próprio nome já diz: autoestima, a estima que eu sinto por mim. Portanto, a minha opinião a meu respeito, ela vai construir todo esse alicerce que já foi dito. Dessa forma, tome por hábito falar bem de você mesmo. Algumas questões devem ser abolidas do seu vocabulário, todas elas direcionadas a você mesmo. Por exemplo, não sei, não posso, não consigo, não tenho sorte, comigo nunca dá certo, comigo é assim. Todas essas questões que diminuem, que apresentam de você mesmo uma visão pequena, medíocre, deletéria, afinal de contas, do ponto de vista de uma consciência saudável, você pode tudo e o que não sabe pode aprender. Então, qualquer posição, qualquer fala de você para você mesmo que te diminua, seja você num diálogo interno, seja você contando para as outras pessoas, dizendo que é uma pessoa sem sorte, que nunca vai conseguir isso ou aquilo, tudo isso deve ser abolido do seu vocabulário. Fale bem de você e torne isso um hábito. Desta forma, quanto mais você fala bem de você, mais você ouve. Isso tem alguns efeitos fundamentais. Primeiro, o da reprogramação mental. Nós temos um vídeo inteiro falando exclusivamente disso, onde o seu cérebro aprende e aprende qualquer coisa. Dessa forma, quando eu falo bem de mim, o meu cérebro aprende e acredita que eu sou forte, capaz e competente. Assim, quando eu falo mal de mim, o meu cérebro também aprende e apresenta uma vida, uma realidade proporcional àquilo que eu disse de mim mesmo. Portanto, esse é o primeiro passo. Não espere que as pessoas falem bem de você. Fale você, tenha essa sua iniciativa, pense, diga às pessoas, muitas vezes numa conversa informal, eles costumam dizer assim: e aí, como é que você vai? E às vezes você responde assim: eu? Ah, não que nem você. É uma visão depreciativa, muito pelo contrário. A resposta ideal para quando alguém pergunta como você vai é: eu vou muito bem, você não sabe como é bom ser eu.
Porque essa visão sedimentada, construída e positiva sobre você mesmo vai influenciar em todas as suas ações. É muito comum quando você ouve também as pessoas dizendo, de maneira informal, alguém se destaca nesse ou naquele ponto, ou diz algo diferente do que a maioria pensa, de qualquer forma. O fato é que quando alguém diz assim, quem você pensa que é? Basta alguém se destacar de alguma forma, que sempre tem alguém para dizer quem você pensa que é. E sabe por que nós usamos dessa expressão? Porque quando alguém pensa que é, começa a ser. Então essa é a base desse primeiro passo. Você primeiro começa a falar de você como você gostaria de ser. E depois começa verdadeiramente a ser. O segundo passo super importante para que você venha fortalecer a sua autoestima é cuidar do seu corpo. E isso não está relacionado a uma mera vaidade. É você cuidar da sua saúde, cuidar da máquina, porque afinal de contas o seu corpo é o veículo de realização do espírito. A mente pensa, a mente quer, o corpo executa. Então há necessidade de você cuidar dessa máquina que é o seu corpo. E quando você cuida do seu corpo, a sua autoestima se eleva, fortalece, ela fica mais forte, ela fica mais firme. Então você faça um exercício. Se olha no espelho e veja o que você está enxergando. Se você está enxergando em você e você gosta do que você está vendo, maravilha, né? Ok, você gosta do jeito que você está se apresentando. Agora, quando você olha no espelho e você não gosta, tem duas vertentes importantes para você analisar. Daquilo que você não gosta, dá para mudar? Porque se der para mudar, é sua obrigação. É determinante você ir à busca da sua melhora. Por exemplo, se você tem um cabelo ruim, um cabelo muito fraco, quebradiço, você tem que buscar um tratamento capilar. Outra coisa, você se olha no espelho e vê que você está acima do peso e isso lhe incomoda. Então você tem que fazer um esforço, se dedicar para buscar alternativas para que você venha a ter esse corpo dentro dos padrões que você goste. Agora, lembra quando eu falei que nós tínhamos duas vertentes, né? Quando a gente não gosta do que nós vemos no espelho do nosso corpo. Se dá para mudar, é nossa obrigação. Se não dá para mudar, tá? Não dá para mudar, não tem alternativa. Então você busca enxergar que você é único, que você tem essa marca para se diferenciar das demais pessoas. Se você tem essa cicatriz, é porque você é diferente. De repente, essa cicatriz que você traz, né, é para lembrar algo muito importante na sua vida e que te dá valor e que você valoriza a vida que tem. Então, dá para mudar? Busca alternativa, trabalhe, se dedique e altera aquilo que você não gosta. Não dá para mudar? Procure enxergar como um sinal ou como uma marca especial que você está carregando. Alguém poderia falar assim, mas esse é o jeito certo de pensar? É o jeito certo. Porque o que nós temos como regra é quase que indiscutível, só busca a perfeição exterior aquele que tem vazio interior. Então, quando não tem nada interior, ou está muito vazio, ou o que tem interiormente está escondido e que não é bom, muitas pessoas ficam buscando
a perfeição exterior. E nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando de algo que você busca melhorar para que você se sinta agradável. Mas não como muitas pessoas que se perdem nessa busca, porque não tem nada dentro. Então, querem um corpo perfeito, se dedicam a inúmeras cirurgias e quanto mais cirurgias vão fazendo, mais tem vontade de fazer. Então, cuide do seu corpo. Cuide dessa máquina que é tão importante e que te leva, te vai encaminhar para ter uma vida com harmonia. O terceiro passo que nós apresentamos como proposta para que você estruture e fortaleça a sua autoestima, a sua visão pessoal é o seguinte: cuide da sua mente. Via de regra, todas as vezes que alguém está com o corpo abandonado, sem muitos cuidados, está também com a mente abandonada. E o que significa estar com a mente abandonada? Significa que você é portador de uma máquina, de uma ferramenta, que é o seu cérebro, que tem capacidades infinitas e ele está relegado a questões absolutamente simplórias. Então é uma questão de autoestima quando você consegue cuidar da sua mente. Dando alguns exemplos de como é cuidar da sua mente ou como alguém não cuida da sua mente, basta você fazer a você mesmo algumas perguntas interessantes. Por exemplo, quanto tempo você gasta nas redes sociais? E se está nas redes sociais, a pergunta mais importante é: o que você assiste, o que você segue, o que você acompanha? Porque essa era digital, ela tem algo muito valioso e muito importante para todos nós. Significa o seguinte: existem várias pessoas hoje que produzem muitos conteúdos e conteúdos relevantes, significativos, que te ajudam a ter uma vida melhor. Mas também existe uma grande quantidade de pessoas com conteúdos insignificantes que não agregam nada, não trazem coisa alguma de benefício para a sua vida. A pergunta é: quem você segue? É claro que seguir dancinhas e piadinhas e coisas cômicas é muito mais legal, afinal de contas, isso não dá trabalho mental. Não temos que pensar, portanto, não temos que mudar. No entanto, para que você use dessa ferramenta da internet para cuidar de você e especialmente nesse passo para cuidar da sua mente, seja inteligente. Siga, acompanhe, curta, interaja com as pessoas que são importantes para você, com pessoas que têm conteúdo que podem fazer diferença na sua vida, pessoas que podem trazer valor para o seu mundo mental. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas, abatidas, apáticas, e quando você vai ver o tipo de vida que elas têm, elas dedicam horas longas a assistir um filme atrás do outro, maratonando na televisão. Outros seguem vários realities, sabem tudo da vida dos outros, o que significa que você negligencia com a própria vida. Alguém perguntaria: então não pode assistir televisão, não pode assistir aquilo que eu gosto, os programas preferidos? Claro que pode. O que não pode é que isso consuma grande parte do seu dia. Isso verdadeiramente não pode. A vida é dinâmica demais para gastar tempo com aquilo que não é edificante, aquilo que não é importante. Então, cuidar da sua mente é aprender sempre algo novo, por menor que seja, por mais simples que seja. Vou dar um exemplo. Você está com o seu celular na mão, não aprendeu nada hoje? Aprenda qualquer coisa, aprenda a fazer um bolo. Senta lá, pega uma receita, vai na sua cozinha e faz o bolo. Aí você deve pensar assim: ah, Russo, você está brincando, né? Eu vou aprender a fazer um bolo, é só um exemplo, podia ser outra coisa. Eu vou fazer um bolo e isso vai mexer com a minha autoestima? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Porque a questão não é você fazer um bolo ou fazer qualquer outra coisa. A questão é ensinar o seu cérebro que você é capaz.
mostrar que você tem condições de aprender qualquer coisa, mostrar que você está em atividade, aprendendo o tempo todo, então não interessa o que, mas para a manutenção da sua mente, para seus valores de competência, de valor pessoal estarem irrigados, a questão é: aprenda algo novo e aprenda sempre. Esse é o terceiro passo para que você fortaleça a sua autoestima. Você pode estar pensando assim, mas essa mudança é mágica? Não. Mudar nossa autoestima, mudar a sua autoestima, alterar, fortalecer, não é mágica, é construção. E nós vamos lhe dar uma dica final. Você vai rever esse conteúdo, faz um resumo dos 3 passos, em cima desses 3 passos, elabora um planejamento simples, com papel e caneta. Faça o seu planejamento e começa a relacionar. Nunca mais falo determinada coisa. Nunca mais vou fazer ou agir desta forma, tá? E todos os dias você leia esse plano, leia esse planejamento que você elaborou. Porque com essa checagem você se coloca no caminho da mudança, da transformação, do fortalecimento da sua autoestima e também se mantém no caminho certo. É fácil, muitas vezes dá trabalho, mas dá uma satisfação imensa. Busque sua transformação, porque a harmonia é o caminho para sua paz. Muito obrigada pela atenção e um abraço do nosso coração para o seu coração. Forte abraço, permaneça conosco nos próximos vídeos, que muitos outros conteúdos vão nascer justamente para trazer valor para a sua vida. Até lá!